Olá a todos! Meu nome é Patrícia Vani Benfica e sou advogada e professora universitária no sul de Minas Gerais. Venho aqui hoje para trabalhar com vocês um tema muito interessante, num bate-papo, numa conversa sobre a lei de abuso de autoridade. Vou dividir essa matéria, essa lei, em dois momentos. O primeiro momento, que eu vou chamar de parte 1, vai ser para discutir as disposições gerais, o tipo subjetivo, algumas regras específicas, e eu vou deixar a parte 2 para discutir, para trabalhar a parte dos crimes. Vem comigo, se você gostar, dá o joinha, segue o canal, deixa um comentário e vamos estudar um pouquinho Lei de Abuso de Autoridade. Bem, acho que todos vocês sabem, né, que a Lei 13.869 de 2019, ela entrou em vigor apenas no dia 3 de 1 de 2020. Por quê? Porque ao ser sancionada em 5/9 de 2013, ela teve um vacatio legis de 120 dias. Então ela só entrou em vigor em 2020. E com essa questão da pandemia, ela mal foi cobrada em concursos públicos ou prova da ordem. Então é muito interessante porque eu acho que nos concursos que vão vir em 2021 e prova da ordem, o 32º, o 33º exame da ordem, pode ser que sim, venha questões sobre abuso de autoridade. A primeiro momento, vai ser cobrado principalmente em relação aos agentes e ao dolo, ao tipo subjetivo, porque são informações gerais que a lei não deixa dúvidas. Quanto aos delitos, existe muita controvérsia ainda, inclusive ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre alguns temas. Então, não será a primeiro momento cobrado. Ah, mas pode? Claro, claro que pode. Letra de lei sempre. Então, a leitura da lei é necessária para se fazer para essas primeiras provas. Mas então, vamos trabalhar com os pontos que eu acho que vão ser recorrentes nas primeiras provas de concurso quando se tratar de lei de abuso de autoridade. Primeiro, o tipo subjetivo, também chamado de dolo ou especial fim de agir. O que acontece é que a lei de abuso de autoridade, ela vem falando claramente no parágrafo 1º que os crimes previstos nessa lei são cometidos, sim, a título de dolo. Não existe delito culposo na lei de abuso de autoridade. Mas, além do dolo geral, além do tipo subjetivo geral, dolo, é necessário um fim especial, o especial fim de agir. O que, erradamente, né, porque a teoria finalista, ela coloca que toda conduta tem um fim, né, mas alguns chamam de dolo específico. Então, esse dolo específico, tá? Sempre entre aspas, mas é o que mais utilizado o verbete. Esse dolo específico, ele tem que andar junto com a conduta. Então, se a pessoa realiza a conduta, mas não tem especial fim de agir, que está no artigo 1º, parágrafo 1º, não haverá crime de abuso de autoridade. Então, para que haja um abuso de autoridade, além da conduta ser dolosa, ela tem que ter obrigatoriamente um especial fim de agir. E qual é este dolo específico? Bem, o parágrafo 1º fala que é prejudicar outrem. Então, o agente, ele atua no sentido de causar prejuízo a outro, ou então de beneficiar materialmente ou não a si mesmo ou a terceiro. Também o faz para satisfazer mero capricho, uma birra, ou para satisfação pessoal. Só voltando o L aí, né, pessoal? Peço desculpas. Satisfação pessoal. Então, por quê? Ah, porque, por exemplo, quer mais curtida no canal do YouTube, quer mais likes, né, no canal do YouTube, quer mais seguidores no canal do Instagram, e vai lá e, por exemplo, começa a fazer entrevistas e palestras condenando o réu, um membro do Ministério Público, antes mesmo de ter um processo crime finalizado. Então, essas situações
que vão estar descritas no tipo penal têm que ser lidas nesse microsistema da lei de abuso de autoridade. E esse microsistema da lei de abuso de autoridade é exatamente que todo tipo penal ele tem que ser lido combinado com o artigo 1º, parágrafo 1º. Ou seja, são tipos dolosos? São. Mas são tipos dolosos com uma finalidade especial de agir. Um especial fim de agir. Sem esse especial fim de agir, nenhuma conduta, mesmo que o encaixe, a tipicidade formal, o encaixe, sabe? Pegar igual aqueles brinquedos de criança em que você pega o círculozinho e encaixa certinho, mesmo que esse encaixe seja certinho, mesmo que haja adequação perfeita ali, sem o dolo específico, sem o especial fim de agir, não há conduta dolosa, não há crime de abuso de autoridade. Tá? Então, não serve o dolo geral, é necessário que haja o especial fim de agir. Matando isto, entendendo isso, você mata várias questões. Então, entendam isso, guardem isso e com certeza isso vai ser cobrado nas provas de concurso. O artigo 1º, parágrafo 1º, além de trabalhar o dolo, vai trazer logo depois, no parágrafo 2º, o que nós chamamos de crime de hermenêutica, que é uma expressão cunhada por Rui Barbosa. E ele quer deixar bem claro, que não existe tipificação por crime de hermenêutica. Ou seja, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então é muito importante isso, porque se pessoas, mas o promotor X denunciou por latrocínio, o outro veio e denunciou por homicídio doloso. Mas espera aí, por que isso? Cada um teve a sua interpretação. Se um denunciou por latrocínio, o outro denunciou por homicídio combinado com furto, é uma decisão de cada promotor, de cada ente, né, acusatório, baseando-se, protegendo-se o princípio do promotor natural. Isso também vale para juízes, também vale para delegados, vale para qualquer autoridade. Interpretação dos fatos, interpretação da lei, não gera crime de abuso da autoridade. Quanto aos sujeitos, vocês terão o artigo 2º. E o artigo 2º fala: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando. Só achar minha canetinha aqui, gente. Ou seja, isto aqui é um rol exemplificativo. Então, este rol é uma mera ilustração, são exemplos de quem pode ser sujeito ativo. E aí você tem servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de conta. E também, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitório ou sem remuneração, como o jurado ou os mesários, por eleição, nomeação, designação, contratação, os terceirizados, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Esse rol exemplificativo acaba sendo muito parecido com o artigo 327 do Código Penal. Só que lá o 327 ele fala das paraestatais, como o Sistema S, as OCPs. Para uma interpretação mais defensiva, acredito eu que não deve englobar esses agentes. Mas no 327 engloba, sim. Lá para os crimes do 327, você tem uma norma geral. Aqui você tem uma norma especial. E por ter uma norma especial, você interpretar
extensivamente o conceito que traz nela seria uma analogia em Malon Partem. Então, pensando numa tese defensiva, acredito que não deve ser a interpretação do 327, mas sim uma interpretação mais restritiva. Óbvio, se você for fazer uma prova para o Ministério Público, aí você vai ter que repensar essa sua posição. Então, os crimes aqui previstos são crimes próprios, pois cometidos por agente público. E aqui, agente público em sentido amplo. O particular, ele pode sim ser parte, ser agente, ser sujeito ativo. Só que temos que lembrar que o particular, ele pode ser sujeito ativo se ele atuar em coautoria ou participação com o funcionário público. Pois ser funcionário público é uma elementar dos tipos penais previstos na LAA, Lei de Abuso de Autoridade, e por ser elementar, conforme artigo 30 do CP, vai se comunicar. Então, como coautor ou partícipe, sim, pode o particular ser sujeito ativo, contanto que ele tenha conhecimento que aquela pessoa, aquele agente era funcionário público. Se ele não tiver conhecimento disso, ele não pode responder objetivamente e, portanto, não se aplicaria aqui a lei de abuso de autoridade a esta pessoa, a este sujeito. O agente fora do horário de trabalho, ele continua a ser funcionário público. Então, se ele está de férias ou se ele está de licença, ele continua, desde que ele prevaleça de suas prerrogativas de funcionário público, ou seja, propter officium. Se ele atuar propter officium, ele continua sendo sujeito ativo, sim, na LAA. O funcionário público aposentado já não. O funcionário público aposentado, ele já não é mais funcionário público e, portanto, ele não vai ser sujeito ativo para a LAA. O sujeito passivo, imediatamente, é a vítima. E o sujeito imediato ou secundário é o Estado. Eu vou retornar com vocês um minutinho no slide, no artigo 1º, só para a gente lembrar que esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, que a gente já viu o que é, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou ao pretexto de exercê-las, então, propter, ofício, desculpa a letra, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E aqui, esse abuso do poder que lhe tenha sido atribuído pode ser feito de duas formas, ou desviando-se ou excedendo. Então, o agente, ele deveria agir de um modo e ele desvia-se daquela finalidade e age de outro. Ou ele, dentro do seu ofício, dos seus atos, né, ele está dentro daquilo que deveria fazer, mas ele excede aquilo que deveria fazer. E, portanto, também ele abusa do seu poder. Então, o abuso de poder ele pode ser através do desvio ou do excesso. E ele é feito dolosamente, com um fim específico de prejudicar outrem, de beneficiar materialmente não a si mesmo ou outrem, de satisfazer mero capricho ou satisfação pessoal, e tem que ser por agente público ou particular em coautoria ou participação com agente público. Bem, eu acho que primeiro a gente já matou o básico, né? Mas vamos falar mais um pouquinho das partes da parte geral? A ação penal será pública incondicionada. Em questão de ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, ela é possível sim. A antiga lei de abuso de autoridade falava que o prazo era 48 horas, hoje esse prazo não existe mais. Então, vai seguir as regras, tá? 48 horas para que iniciasse o prazo para 6 meses para a ação penal pública condicionada, ação penal privada subsidiária da pública. Mas agora, a lei de abuso de autoridade não fala mais em prazo para início da ação penal pelo órgão competente. Então, vai seguir as regras do CPP. Após as regras do CPP, se o Ministério Público, se a acusação se manter inerte, aí sim começa a correr o prazo para ação penal privada subsidiária da pública.
O artigo 4 ele fala dos efeitos da condenação. E são efeitos da condenação: 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Esta questão aqui, ela é importantíssima, porque este efeito é automático. Diferente dos próximos dois efeitos da condenação. O 2 fala: a inabilitação por exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o 3, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Nesses dois últimos aqui, não é automático o efeito. Tá? E olha, onde está isso no parágrafo único. Os efeitos previstos no 2 e 3 deste capítulo são consolados ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, ao dizer que só o 2 e o 3, que não é automático, acaba se entendendo que o 1 é automático. E outra questão é que a inabilitação por exercício de cargo e a perda do cargo só irá ocorrer se a pessoa for reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Se não for assim, não é aplicável o inciso 2 e o inciso 3. Então, fiz um quadrinho aí, o réu é primário, a perda do cargo não é automático, inabilitação por exercício do cargo também não, e não pode ser aplicado, e a obrigação de reparar o dano sempre é aplicada. Réu reincidente é outro crime, o furto, por exemplo. Não há perda de cargo, não há inabilitação por exercício de outro cargo, e sim, há a obrigação de reparar o dano e automático. O réu reincidente em outro crime de abuso de autoridade específico, você tem perda de cargo, inabilitação e a obrigação de reparar o dano. Lembrando que estes dois aqui devem ser fundamentados. Ok? Penas restritivas de direito. Lembrando, o artigo 44 do Código Penal, ele me fala os requisitos para a aplicação da pena restritiva de direito. Isso não muda, tá? A lei de abuso de autoridade, ela não fala de requisitos. Então, você vai utilizar o artigo 44 do Código Penal para saber as regras de requisito, as regras gerais. E quais são as penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Isso difere, do CP, é diferente do CP. Com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, você pode aplicar junto com as penas de detenção, lembrando que a lei de abuso de autoridade, ela só tem penas de detenção. Sanções civis são independentes da matéria penal. Então, isso é lógico, Independente da seara penal, a seara civil e administrativa podem ser ingressadas. O que acontece é que em algumas situações de exceção, a condenação penal, ela serve tanto para prova da autoria e do fato, como a absolvição penal vai impedir que haja a persecução na esfera civil e na esfera administrativa. E quando é que a sentença penal vai impedir o andamento do civil e do administrativo? Quando a sentença penal foi embasada na prova, lembrem do 386 do CPP, na prova de que não houve o crime, na prova de que o agente não era o autor do crime. Então, juízos de certeza, não foi indúbio pro réu aqui são juízos de certeza. E no juízo de certeza da possibilidade no juízo de certeza de que aquela conduta foi cometida sobre uma excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Neste caso, você vai ter a influência do direito à sentença penal absolutória
na esfera civil e na esfera administrativa. Artigo 9º já começa os crimes, e aí eu vou fazer uma pausa, e aí na parte 2 a gente continua daí. Muito obrigada a todos e nos vemos daqui a pouco. Não esquece, siga o canal e deixe seu like.